Mateus 10, 5. Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Aí está a instrução que Jesus deu aos 12 discípulos. Então, a palavra-chave é para eles dizerem que o reino do céu está perto. E isso devia ser anunciado. As ovelhas perdidas de Israel. Aqui está o plano de Jesus Cristo para aquela missão dos apóstolos. Então essa mensagem deve ter esse foco. As ovelhas perdidas de Israel. O que elas deviam ter em mente? O reino de Deus é chegado. Essa mensagem, a instrução que Jesus Cristo deu aos discípulos. Eu acho que essa mensagem cabe bem para os nossos dias. O reino do céu está perto. Tem uma outra tradução que diz: o reino dos céus é chegado. E essa mensagem também João Batista pregou, dizendo que o reino dos céus era chegado. E o foco dessa mensagem era para as ovelhas perdidas de Israel. Isto é, para o povo de Deus. Aí está. Uma mensagem que unifica todo o povo de Deus. E a mensagem que unifica o povo de Deus é: o reino do céu está perto, ou o reino de Deus é chegado. Aí está a mensagem que unifica o povo de Deus. Maravilhosa! Esse é plano ensinado por Jesus Cristo. Muitos anos depois, na velhice, a gente vê Paulo indignado com uma turma da sua época. Pois eles disseram: eu sou de Cefas. O outro: não, eu sou de Pedro. O outro: eu sou de Paulo. Paulo ficou indignado. Vocês
dividiram o reino de Deus. Vocês estão dividindo o reino de Deus, dizendo que um é de Pedro, outro é de Cefas, outro é de Paulo. Que negócio é esse? Estão dividindo o reino de Deus. E Paulo ficou indignado com eles. Porque ele falou, Cristo é tudo em todos. O fundamento é Cristo. Quem é Cefas? Quem é Paulo? Paulo estava indignado, porque dividiram o reino de Deus. Pois o fundamento é Cristo. Quer dizer, o que nos une como cristão é Cristo. Aí está o reino de Deus. E Jesus tinha dito, se dividirem o reino fica fraco. Um reino dividido é fraco. Palavra de Jesus Cristo. E hoje, 2000 anos depois, o que vemos? Quantas divisões no reino de Deus. Todas institucionalizadas. Hoje são instituições. Há centenas de instituições. Multiplicaram a divisão do reino de Deus. Mas Paulo não gostou disso. Se ele tivesse vivo hoje, ele se assustaria. Porque os cristãos se dividiram em muitos. Então, temos que voltar para o termo que une a cristandade. E o termo que une a cristandade é que o reino de Deus é chegado. O termo que nos une como cristão é Jesus Cristo. Pois Paulo disse, não tem outro fundamento. Jesus é o fundamento. Essa mensagem, devemos levantar essa bandeira hoje, no meio da cristandade. Porque um diz, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou dessa igreja, sou daquela outra, sou daquela outra. Mas não devemos esquecer que somos um povo, o rebanho do Senhor, que tem como fundamento Jesus Cristo, e somos participantes de um reino. Isso é que nos unifica como cristãos. Nós somos um. Esta unidade. E Jesus deu uma outra unidade. Quando Jesus apresentou Deus para os homens não tinham uma visão de Deus. Cada um pintava Deus conforme seus conceitos. E conforme seus conceitos, projetavam imagens, projetavam ídolos e os adoravam. Mas Jesus mostrou o último conceito de Deus que a gente sabe. Jesus falou, ou mostrou Deus como Pai. Algo bem íntimo. Quando ele diz, Pai nosso que estás no céu.
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Aí Jesus apresentou Deus na figura de Pai e mostrou o seu reino. Gente, olha o que nos identifica. Somos filhos de um Pai. Somos um só rebanho. Temos um só Senhor. E a Bíblia ainda acrescenta, temos um só Espírito. Aí está o grande orientador do cristão. Não são os homens ilustres que são as nossas bases de orientação. Hoje a ciência se apoia na fala dos homens ilustres e coloca como baliza para suas orientações. Mas o povo de Deus tem uma outra baliza. E o que baliza o povo de Deus são as revelações do Espírito Santo. A Escritura diz, o Filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. O quê? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Então, nossa base é a revelação. E quando ela vem? Quando nós lemos a Escritura Sagrada ou quando ouvimos a palavra de Deus. Aí então o Espírito Santo ilumina aquela palavra e nos dá revelação. A revelação vem por se ouvir a palavra de Deus ou pela meditação na palavra de Deus. Mas precisa ter a palavra. Aí o Espírito Santo ilumina a palavra. E aquela iluminação, a nossa revelação, é a nossa baliza. É o que vai nos orientar nos caminhos e circunstâncias desta vida. Sermos orientados pelo Espírito Santo. Pois o Filho de Deus, ele é dirigido por quê? Por doutrinas? Por dogmas? Não. Isto pertence às instituições humanas. Cada instituição, ela cria suas doutrinas. Ela cria seus dogmas. Mas o Filho de Deus, ele não é dirigido por doutrina. Diz as Escrituras que o Filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí está o paradigma do cristão, que norteia ele nas suas situações aqui nesta vida. O Espírito Santo. Valeu, né? Então hoje a gente aprendeu o que norteia o Filho de Deus aqui. O Espírito Santo. Pois o Filho de Deus é dirigido por quem? É norteado pelo Espírito de Deus. E o Filho de Deus, ele tem um ambiente, o reino de Deus é chegado. Ele tem um Pai que lhe dá unidade. E ele tem Cristo como seu fundamento. A palavra. Pois diz que Cristo é a palavra de Deus, é o verbo divino, que se fez carne e habitou entre os homens. Então, a palavra e o Espírito. Isso gera nova criatura. Nascido da palavra e do Espírito. A nova criatura, cidadão do reino de Deus. Nós estamos num abrigo, num aprisco, o reino de Deus. Valeu, né? Aí está a nossa unidade como cristão. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, onde estamos unidos
no reino de Deus, em Cristo, em Deus e dirigidos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, no poder que tu nos deste, nós vamos dizer: você, espírito de morte, de enfermidade, sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai das nossas emoções, espírito de ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão. Sai também espírito de pobreza, miséria e desgraça das nossas vidas e dos nossos países. No poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém.